Olá pessoal, agora vamos estar na nossa unidade falando sobre as aves, né? Lembrando aí que as aves são parentes próximos aí dos dinossauros, né? Fazem parte do clado dos dinossauros entre os animais viventes, então mais próximos aí dos crocodilianos, no grupo aí dos Archosaura, né? Vimos isso na unidade passada. As aves, né, entre os vertebrados terrestres, elas atingiram um maior sucesso evolutivo, né? Metade dos vertebrados terrestres aproximadamente, ou entre um terço e metade dos vertebrados terrestres são aves, né? Temos o dobro de espécies de aves do que espécies de mamíferos, por exemplo, ou espécies de répteis, ok? Cerca de 10 mil espécies de aves aí no nosso planeta, descritas, né? Ainda algumas por descrever. Um dos grandes motivos de sucesso evolutivo aí das aves é o surgimento do voo, né? Tanto pterossauros, que a gente viu um pouquinho na unidade passada, tem uma grande diversificação, embora sejam menos conhecidos nosso por serem animais fósseis, né, mais conhecidos aí dos paleontólogos. As aves são bem conhecidas nossas, né, como animais viventes, e essa grande diversificação provavelmente associada aí à evolução do voo. O que o voo traz de tão especial? Mesma situação quando o salto surgiu lá nos anuros, né? Então o voo aparece e ele traz uma forma nova, né, uma novidade evolutiva, ele traz uma forma nova de o animal se locomover, ele consegue acessar novos ambientes, ele consegue fugir de predadores, ele consegue caçar melhor, né? Ele se locomove mais rápido, ele vai em lugares onde outros animais não conseguem ir, ele corta caminho, né, entre uma árvore e outra, ele não precisa encontrar um caminho de galho em galho até chegar num outro lugar, ele voa. O voo também permite com que esses animais aí passem barreiras geográficas impossíveis a outros animais, como por exemplo grandes rios, né? Vários animais não conseguem atravessar grandes rios e aves voam, né? Aves conseguem passar rios, conseguem passar cordilheiras, né? Então eles conseguem romper barreiras geográficas, conseguem fugir de cataclismos como furacões, vulcanismo, terremoto, essas coisas. Começou a pegar incêndios, né? Começou a pegar fogo, começou a alagar um ambiente, a ave voa, consegue ir para outro. Então, isso tudo gera aí um grande sucesso evolutivo para as aves, né? Um grande número de espécies, um grande número de famílias. Só que temos um detalhe interessante, embora tenhamos um grande número de espécies e um grande número de famílias, né? Uma grande diversificação, as aves, justamente por voarem, né? A arquitetura do voo das aves deixou a forma delas bastante conservativa. O que é isso, professor? O que é isso? As aves que voam, então, a partir do momento que desenvolveu o voo, é uma engenharia tão refinada para que esse voo aconteça, né, que não pode mexer muito no projeto disso. Se você mexer muito no projeto, um pouquinho do voo, ele já não sai do chão, ou ele sai do chão, mas não decola, não aterrissa em segurança, né? Então, a forma das aves é muito semelhante, né? E foi bastante modificada em relação ao seu ancestral, né? O ancestral das aves, então, era um dinossaurinho que corria atrás de suas presas, né? Em algum momento aí aparece a endotermia, né? A gente não sabe exatamente onde aparece, então a endotermia seleciona estruturas que sejam, então, protetoras, né? Ou termorreguladoras, que ajudem na termorregulação. Então, algumas escamas do ancestral se tornaram aí ramificadas aquilo que a gente chama de penas. Né? Então, as penas das aves fazem uma proteção aí para que elas não percam calor gerado no corpo, mantenham elas com uma temperatura estável, né? E essas penas também, né, depois dessa função termorregulatória, penas nos braços e penas nas caudas começaram a se modificar em aerofólios, né? Não em aerofólios para voar. As primeiras ideias sobre a evolução do voo das aves imaginavam, elas saltavam de árvores, né, de galhos, e planavam. Outros falavam, não, elas corriam, iam movimentando as asas e daí começaram a voar. E as interpretações mais modernas dizem que essas penas das asas e das caudas, né, que eram maiores do que as demais penas, elas funcionavam como aerofólios. Como assim aerofólio? Aerofólio, tipo do carro de corrida, né? Ele não serve para levar o bicho para cima, o carro para cima, ele serve para colar o carro no chão e aumentar a aderência. Então esses dinossaurinhos, eles corriam atrás de suas presas insetos, que eram menores e mais manobráveis que eles, e para que eles possam fazer curvas aceleradas ou entrar correndo e subir num tronco de uma árvore ou numa rampa, eles precisavam de aderência, e para ganhar o máximo de aderência, eles precisavam de aerofólios colando eles no chão, né? Se perde a aderência com o chão, o bicho patina na hora de fazer uma curva, né? E estando bem coladinho no chão, ele tem aderência nos pés para poder correr. Então era um animalzinho bípede que corria
que tinha braços e caudas com aerofólios. E essa movimentação, né, de manter as asas abertas, os aerofólios, né, eles também passaram a usar essas penas como para saltar em cima das suas presas e capturar presas com essa rede de penas, né, mais ou menos nesse sentido. E essa movimentação provavelmente é o primórdio do voo das aves, então. Ok? Para as aves voarem, então elas se tornaram bastante leves, né? Temos algumas modificações corpóreas, ou melhor, várias modificações corpóreas no sentido de deixar aí esses animais mais leves. Uma das modificações bastante interessantes é a perda de dentes, né? E a forma que as aves têm um bico córneo, né? A substituição de dentes por um bico córneo. As primeiras aves tinham dentes, como os ancestrais dinossauros delas, e depois passam a substituir por dentes córneos que são bem mais leves do que os dentes aí, que os dentes são aí os tecidos do corpo mais mineralizados, mais densos, né? Outra coisa que elas desenvolveram aí é que os ossos longos das aves, né, o húmero, o fêmur, tíbia, esses ossos são o que a gente chama de ossos pneumáticos, né? Pneumáticos são ossos ocos, né? Eles estão cheios de ar, né? Então são ossos aí que são mais leves do que os ossos mais maciços aí de outros répteis, de mamíferos, por exemplo. Além disso, existem fusões, né, várias fusões ósseas no corpo das aves. Uma delas é a fusão das vértebras caudais em um único ossinho chamado de pigóstilo, então onde se inserem as penas da cauda, né? Além disso, a cintura pélvica da ave, né? Então existe uma fusão entre as últimas vértebras lombares, as vértebras sacrais e as primeiras caudais, mais os ossos da cintura pélvica, né, o ilion, o isquion e pubis, todos eles são fusionados num único osso que agora vai chamar-se de sinsacro, né? Sim, união, sacro, das vértebras sacrais, né? Então, sinsacro une vértebras lombares, sacrais, caudais e ilion, isquion e pubis dos dois lados, formando então uma cintura pélvica bastante forte, né, que auxilia a aterrissagem do voo aí, das aves. Outras fusões que aparecem aí são os dedos das mãos, né? Elas perdem alguns dedos das mãos, vão ter aí dedos fusionados aí, não mais funcionais, não articulados, né? As mãos das aves são transformadas aí em asas. Desaparece também um dedo do pé das aves, de maneira geral, algumas espécies vão perder um segundo dedo também. Outra coisa que aparece também é a fusão da tíbia e da fíbula, agora formando tibiofíbula, os ossos tarsais e metatarsais formando um único osso chamado de osso tarso-metatarso, né? E vão aparecer a hipertrofia no membro anterior. Então, o externo, né, esse osso do meio do peito aqui das aves, ele vai ter uma quilha, né, como a quilha de um barco, né, como a quilha de uma prancha aqui no meio do peito, onde se insere a grande musculatura peitoral desse animal, que é o principal músculo responsável aí pelo movimento do bater das asas. Tá? Então esse externo ele tem uma quilha ou carena, ok? Onde se fixam a musculatura. Além disso, existe a fusão entre as duas clavículas, no que a gente vai chamar de ossinho da sorte, né? O nome técnico é fúrcula, né? Onde se unem, fusionam-se as duas clavículas, né? Quem nunca brincou, né, no Natal ali com os ossinhos do peru ou do frango mesmo, né? De puxa de um lado e puxa do outro para ver quem vai ter mais sorte ou quem faz um desejo. Esse ossinho aí são as clavículas das aves aí fundidas, né? Os demais membros, demais ossos da cintura escapular também são bastante hipertrofiados, são bastante robustos aí, o húmero, o rádio e una também são ossos aí bastante grandes aí, dando sustentação à asa dessas aves. Ainda sobre as aves, uma coisa bastante interessante é sobre a morfologia das penas dela. Então, as penas, como a gente vinha falando, elas são modificações de escamas, né? Então, são escamas bastante ramificadas e que vão acabar desempenhando aí várias funções, né? A função primordial das penas, claro, a termorregulação, né, isolamento, mas elas também geram proteção física, né, mecânica ao animal. Elas servem também ao voo, né, elas mantêm o bicho liso, né, aerodinâmico. São as penas que são as principais superfícies alares também, né, nas asas aí, na cauda desses animais. E as penas também fazem comunicação, né? Elas são coloridas, elas são penas que se arrepiam, né? Se eriçam.
então fazem comunicação, tem as cores, elas modificam a forma, né? Então, assim como nós, mamíferos, arrepiamos quando estamos com frio ou quando queremos mostrar que somos maiores e muito perigosos, né? As aves também fazem isso com suas penas, né? Elas eriçam as penas, mantêm um cobertor maior, né? Mais grosso, né? Uma camada de ar não renovável mais espessa entre a superfície do corpo e a região externa, então mantém elas aí isoladas do frio e também isoladas do calor, né? Essas penas aí elas isolam nos dois sentidos, tanto na perda quanto no ganho de calor excessivos aí. Então as penas são anexos do tegumento queratinizados aí que desempenham várias funções, né? Além de termorregulação, proteção mecânica, comunicação, elas também funcionam aí como órgãos sensoriais, né? Então a gente vai dar uma olhadinha aí na morfologia das penas e nos vários tipos de penas aí que as aves possuem, ok? Então, olhando a nossa figura, eu peguei uma pena comum aqui, ela tem várias partes do corpo. O cálamo é uma parte na base da pena que em sua maior parte vai aí inserido no tegumento, né, na pele do animal. A continuação desse cálamo, né, que é o que dá a rigidez à pena, né, a estrutura central aqui dela, é chamada de raquis, né, e essa superfície maior aqui, a superfície como um todo, é chamada de vexilo, né, temos nesse caso dessa pena 2 vexilos, de um lado e do outro, e ainda são assimétricos, né, temos um vexilo maior do que o outro aqui nessa figura. Tá? Se a gente ampliar esse vexilo aqui para ver como é que ele é, a gente teria mais ou menos essa imagem aqui. Aqui então a raquis, né, em laranjado, né, repetindo a figura anterior, e o vexilo então é formado por barbas, né, que são essas linhas perpendiculares aqui à raquis do animal. E nas barbas, mais uma vez, nós temos novas ramificações, que são as bárbulas, né? Bárbula seria uma barba pequenininha. Então seriam essas ramificações, né, transversais aqui às barbas, né? Então essa estrutura aqui forma uma teia, né? Isso aqui é bem pequenininho, então isso aqui forma uma teia, uma rede, né, que aprisiona o ar, né, ou tem uma maior resistência ao ar, e é com essa superfície dos vexilos aqui que as aves podem voar, né, e mantém elas impermeáveis, ok? Isso aqui também, as penas também são oleadas, né, elas são engorduradas, né, então as aves periodicamente tiram gordura de uma glândula na base da cauda, né, na região dorsal dela, na base da cauda, chamada de glândula uropigial ou uropigiana, secretam óleo, então as aves com o bico, né, pegam esse óleo e esparramam pelas penas do corpo, então mantendo aí a superfície bastante impermeável. Outra coisa interessante entre as barbas e as bárbulas é que entre as bárbulas de uma barba e as bárbulas da outra barba existem uns ganchinhos, então ela enrosca as bárbulas de uma barba nas bárbulas da outra barba. Então isso aí mantém essa estrutura relativamente fechada, como se fosse um zíper ou um velcro, alguma coisa assim. Então todo mundo já brincou com pena, né? E a hora que a gente descabela uma pena, que a gente desmonta, né, o vexilo, que é uma superfície, a hora que a gente faz assim com ele, dificilmente você não consegue botar ele na mesma posição de novo, né? Mas as aves conseguem, né? Elas passam o bico e elas conseguem ajustar esses ganchinhos que tem ali nas bárbulas e vai manter a pena numa posição íntegra e funcional, né? Nós é que estamos brincando com um brinquedo que a gente não conhece direito, a gente não evoluiu com pena para entender ele direito, né? E é claro, debaixo de lupa, com pinças e estiletes, a gente conseguiria fechar isso, mas é um trabalhão danado, né? Então, isso acontece com as penas aí, essa é a morfologia da pena. Então, nós temos o cálamo, que é o talo dela, né, a raiz da pena, vamos dizer assim, a raquis, que é o eixo central, e vexilo, né, que são as superfícies alares, aí, né, as superfícies planas aos lados da raquis, né. E esse vexilo é formado por barbas, que são ramificações, né, da raquis, e as barbas, por sua vez, possuem novas ramificações, que são as bárbulas, né? Agora vamos dar uma olhadinha em funções e formas de penas, né? Começando com uma pena dessa aqui comum, né? Essa aqui é uma rêmige, né? Uma pena que rema, né? Uma pena rêmige é a pena que rema, né? A pena das asas das aves. Então elas têm um vexilo maior que o outro, né? Ela tem vexilos
assimétricos, isso aqui ajuda no voo, né, por algumas questões aí aerodinâmicas, né. Do mesmo grupo de pena, nós temos as penas que são chamadas de coberteiras ou tectrizes, né, então são penas menores que recobrem o corpo, né, como o próprio nome já diz, coberteira, elas cobrem o corpo todo aí das aves. Um terceiro tipo é a rectriz, é uma pena que tem os vexilos simétricos, né, e que estão na cauda das aves aí, né, dos dois lados da cauda das aves, fazendo sustentação do voo, manobrabilidade do voo também. Esses três tipos de penas, né, as rectrizes, que são as da ré, né, as penas da cauda, as remiges, que são aquelas das asas, aquelas que remam, e as coberteiras ou tectrizes, estão num conjunto de penas chamadas de penas de contorno. São penas que dão o contorno para as aves, né? Então que dão o contorno ou a superfície do corpo das aves. Praticamente o que a gente enxerga são penas desse tipo, né? Nas asas, na cauda e no resto do corpo do bicho, ok? Um outro tipo de pena que aparece, são penas de preenchimento, ou seja, que preenchem o corpo da ave, né? Entre a pele dela e a coberteira, nós temos penas chamadas de plúmulas. Então são penas que têm um cálamo bem desenvolvido, mas não tem raques. E o vexilo dela é frouxo, né? Não tem ganchos. Então o vexilo dela são plúmulas, né? Então são aquele fofinho da pena das aves. Elas servem, elas estão entre a pele do corpo do animal e as penas coberteiras. Então elas vão dar o enchimento, vão fazer aquilo que o cobertor faz, vão fazer o isolamento térmico, né? E mecânico também, né? Ela dá um fofinho ali, então bate e fica nas penas e não sente no corpo, né? Mas principalmente a função é de termorregulação mesmo, de manter o isolamento térmico. Então as de fora fazem como se fosse uma capa de chuva e essas plúmulas aí vão fazer a função como se fosse uma blusa de lã. Então elas fazem o fofinho, né? Fazem aquilo que vai dar o volume no cobertor. Uma coisa bastante interessante das plúmulas é que são esse tipo de pena que são usados para fazer os cobertores, né? Cobertor, travesseiro, as roupas profissionais do pessoal que vai para a neve, né? Tanto em pesquisas na Antártida, por exemplo, ou o pessoal alpinista, né? Que vão para montanhas muito geladas, né? O pessoal aí de esqui, snowboard, desses esportes de neve, as roupas com a tecnologia mais avançada, pena de ganso, né? O ser humano está desenvolvendo várias fibras que funcionam como isolamento, tão bom quanto as plumas de ganso, mas são mais pesados, né? A única desvantagem da pluma de ganso nesse tipo de roupa é que ela encharca, né? Se ela molhar, molhou e daí não conserta mais, né? Ela estragou a roupa. Em compensação, quem está usando esse tipo de roupa está num ambiente completamente congelado, onde não está chovendo, né? A chuva que tinha era neve, era gelo, né? Então está congelado, não tem nem, né, a umidade relativa do ar é bem baixa também. Então é o melhor isolamento térmico que existe no planeta hoje, foi desenvolvido aí nas plumas das aves, especialmente algumas aves aí aquáticas e de ambientes frios, o ganso, né, que tem uma camada bem grande desse tipo de pena aí que é utilizado então nos cobertores. Mas para os bichos tem essa mesma função, termorregulação, né? Um outro tipo de pena que às vezes funciona um pouco, se ela estiver mais na superfície ela funciona como de contorno, se ela estiver mais aprofundada na camada de penas, né, na plumagem do animal, ela vai funcionar como preenchimento, são as semiplumas. Então nós temos aí semiplumas que tem mais uma porção aí com um vexilo parecido com a pena de coberteira e a base dela mais parecida com pluma, e temos outras aí mais plumosas, né, com mais plumas e menos vexilo ali estabelecido, né, ou bem consolidado. Então elas têm as funções duplas, né, elas funcionam um pouco como contorno, um pouco como colorido, mas também faz preenchimento, né, faz termorregulação. Um terceiro tipo de pena que vai aparecer aí são penas sensoriais, são penas chamadas de cerdas, né? Elas só têm a parte lisa aqui, né? A parte então do cálamo e da raquis, ou um pouquinho de barbas aqui, né? Na base, né? Elas são penas que funcionam aí como os bigodes dos gatos, né? As vibriças. Inclusive em aves também essas penas aí muitas vezes vão ser chamadas de vibriças, embora não sejam tecnicamente o mesmo tipo de vibriça que aparece nos mamíferos, né? Então são penas grossas, né,
próximos aos olhos, próximas à boca, aí, que fazem um pouco de proteção, fazem um pouco de captura de inseto, mas são principalmente aí sensoriais, ok? E um outro tipo de pena sensorial é a chamada de filopluma, né? Então ela tem a parte filo, né? Tem a parte que é uma linha, né? Como se fosse uma cerda, mas ela tem plumas na ponta, né? Essa aqui é uma pena sensorial, ela fica monitorando corrente de ar, né? Então ela fica alinhada junto às penas de cobertura do corpo, né? E elas são sensoriais. Então, de acordo com que o vento bate aqui, né? Com que o ar bate, movimenta essa pena aqui, a ave vai saber como organizar, né? Ou como assentar ou eriçar, ou como se posicionar em relação ao vento, né? Então é uma pena sensorial aí que mostra a movimentação do ar ao redor, né? Uma sensação semelhante, não tem nada a ver morfologicamente, mas semelhante ao que a linha lateral dos peixes faziam, que dá uma ideia da movimentação da água ao redor aí do corpo do animal. No caso, a filopluma dá uma ideia da movimentação do ar ao redor do corpo do animal, ou do animal em relação ao ar, né, quando o animal está voando aí em velocidades também. Ok? Filogenia das aves, né? Então a gente tem aqui, basalmente, nós temos um grupo chamado de Archaeorniths, é um grupo inteiramente fóssil, né? Sendo representado aí principalmente pelo Archaeopteryx, né? Aquela ave fóssil, né? A mais antiga ave conhecida, que tinha dentes, né? Cauda longa, dedos das mãos com garras, né? Depois um passo evolutivo é o desaparecimento da cauda e o surgimento do pigóstilo, que é a fusão dos ossos da cauda. A cauda, então, passa a ser uma cauda em leque, né, como das outras aves. Ainda nós temos um outro grupo fóssil chamado de Odontognathae, Gnathus mandíbula, odonto, dentes. Então, que tem dentes nas mandíbulas ainda, um grupo também de aves inteiro fóssil. Depois da perda de dentes, né, e outras características, vão surgir aqueles animais que a gente chama de neórnites, neo novo, ornites, aves. Então, são as aves modernas, né, as aves viventes aqui. Os neórnites são divididos, por sua vez, em dois grupos. Um grupo chamado de Paleognathae, paleo antigo, gnate mandíbula, então que tem uma mandíbula antiga, são aquelas aves que a gente chama de aves ratitas. Aqui vão incluir as emas, os avestruzes, os casuares, e também vão incluir aqui os inhambus, as codornas, as perdizes, tá? Aves que voam muito pouco ou nem voam. É um grupo de aves mais primitivo. E o grupo Neognathae, neo novo, Gnathis mandíbula, que é o maior grupo aí de aves viventes de longe, tá? Vamos dar uma ampliada aqui em Neognathae, né, em neórnites, para a gente ver a evolução das aves, ok? Então, neórnites, o grupo todo, né? Paleognathae, o grupo mais antigo, aí, com as emas, né? Os inhambus, as codornas e as perdizes, para a gente usar exemplos brasileiros. Aí, para o outro lado, nós temos neórnites, né? Neórnites é um grupo que tem uma ramificação, né, uma radiação evolutiva muito forte, né? Então a gente, como a morfologia das aves é uma morfologia bastante conservativa, como a gente disse no início, né? O voo não permite muita especialização de forma, o que muda muito em ave é tamanho, cor, bico e pé, né? Um pouco do formato da asa, mas se mudar muito do corpo da ave, ela já não voa mais, né? Então, as aves, a morfologia das aves nos diz bastante pouco sobre as relações evolutivas, né, as relações de parentesco, e a biologia molecular tem ajudado a gente a resolver algumas coisas, mas também não tem resolvido muito, né? Então a gente mostra, né, dentro de evolução de Neognathae uma grande politomia, né? A gente não sabe exatamente que grupo é mais basal, qual grupo é mais derivado. A gente sabe realmente que diversificou bastante depois do surgimento dessa nova mandíbula, né, os Neognaths, diversificou bastante em muitas ordens de aves. Aí vamos dar uma olhadinha em algumas delas, né? Então a gente tem aqui, por exemplo, os galiformes, o grupo das galinhas, né, dos fazões, né, o grupo dos galos, né, galinhas e fazões, aí, galiformes. Anseriformes, o grupo dos patos, né, dos marrecos, dos gansos, né? Nós temos estrigiformes, o grupo aí das corujas. Psittaciformes, o grupo aí dos psitacídeos, né, os papagaios, os periquitos, né, as araras. Falconiformes, o grupo dos falcões, das águias, né, dos gaviões. Temos o grupo dos ciconiformes, né, o grupo das cegonhas, dos tuiuius, o grupo também das
das garças, dos socós, né, o grupo aí dos ciconiformes, né, os bichos pernaltas aí de pescoço comprido, né. Temos ainda o grupo dos pisciformes, o grupo aí dos pica-paus, pelicaniformes, né, o grupo dos pelicanos, dos biguás, caprimulgiformes, né, o grupo aí dos bacuraus, e eu citei só algumas, né. Tem mais 15 outras ordens, né, nessa ramificação, que ia ficar muito cansativo, né, falar de cada uma delas, e são também bichos menos conhecidos, bichos aí que moram em outros continentes. Eu exemplifiquei algumas das ordens aí mais comuns, mais conhecidas, né. E a ordem maior de todas, né, que representa em metade das espécies de aves, são aí os passeriformes, com cerca de quase 5.000 espécies, né, grupo dos passeriformes aí que são os passarinhos. Então, tecnicamente, para um biólogo, né, nem toda ave é um passarinho. Todo passarinho é uma ave, né, do grupo dos passeriformes. Mas nem toda ave, por exemplo, uma arara não é um passarinho, né, um pinguim não é um passarinho, uma garça não é um passarinho, um tucano não é um passarinho. Passarinho, né, a maior parte das espécies de aves aí são bichos pequenos que evoluíram em florestas, né, eles têm a capacidade de empoleirar, né. Então eles pegam com os pezinhos dele no galho e a hora que ele baixa o calcanhar, o pezinho dele vai fechar, né, no galho e permite que ele então fique empoleirado sem fazer força, numa posição de descanso, o que permite então que essas aves possam dormir, né, empoleiradas. Então os passeriformes, eles com esse hábito, né, de se empoleirar, eles puderam ter um hábito mais arborícola, né, e viver melhor em árvores e ambientes florestais. Então tendem a ser espécies menores, que fazem seus ninhos em árvores e que têm essa capacidade de empoleirar. Metade mais ou menos dessas espécies são aves canouras, né, aves aí que têm um bom desenvoltura no seu sistema de vocalização, né, a vocalização bem elaborada, né, com uma musicalidade bastante interessante, né. Então os passeriformes aí, o grupo mais rico em espécies, né, maior número de espécies, maior diversificação de famílias aí, está dentro dessa ordem dos passeriformes.